Excelentíssimo senhor presidente dessa Câmara Municipal, vereador Pedro Halber, nobres pares, meus colegas vereadores, todos que hoje aqui se encontram, saudação especial aos servidores dessa Casa de Leis, à sociedade civil organizada, a todos os nossos munícipes, em nome do presidente da Cimacar, senhor Ricardo Leitz, meu amigo pessoal, Rodrigo Pulga, o Verde, que acompanha aqui também, a todos vocês que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Senhores vereadores, hoje é a primeira sessão ordinária da nossa legislatura 2021 a 2024. Não poderia me escusar de subir essa tribuna para comentar, claro, no dia da nossa posse nós tivemos a oportunidade, cada um dos 13, de estar colocando as vontades, os agradecimentos, o que nós esperávamos, o que nós esperamos, na verdade, para essa legislatura completa. Naquele momento, nós tínhamos 3 minutos, então não conseguimos abranger completamente as nossas vontades, tudo que a gente gostaria de colocar. E como já estamos há exato um mês trabalhando, eu tenho certeza que a nossa população ouviu pela quantidade de requerimentos, de indicações, por já estarmos discutindo diversos projetos de lei, não só do Executivo, mas do Legislativo, que nós, vereadores, estamos colocando no debate e que são muito importantes e que nós precisamos estar discutindo e relevando. É em cima disso, inclusive, que eu venho aqui falar com todos os senhores, o projeto de lei 02 do Legislativo Municipal de minha propositura, que fala sobre a Câmara Jovem. Antes de eu entrar nas especificidades, de explicar um pouquinho mais para todos os senhores e as senhoras sobre o que é a Câmara Jovem, eu gostaria de relembrar, principalmente aos senhores vereadores que também estavam na última legislatura, que eu, enquanto presidente do Conselho Municipal da Juventude, por 2 vezes tive a oportunidade de vir a essa Casa de Leis, solicitando na tribuna popular e apresentando esse mesmo projeto de lei que colocamos hoje em pauta e foi baixado às comissões. Na época, nós repassamos aos vereadores, não houve um apadrinhamento, esse projeto não foi colocado em discussão, e como eu destaquei muito, não só na minha campanha, mas tenho colocado na minha atuação, eu sou uma pessoa jovem, eu tenho 22 anos de idade, e eu acredito que nós precisamos incentivar e colocar também para que mais jovens se interessem pela política. Quais são as políticas públicas e quais são os objetivos que nós, homens públicos e pessoas políticas, estamos repassando às futuras gerações, estamos colocando para os nossos jovens. De que maneira nós incentivamos eles a conhecerem de fato o que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nós temos aqui um projeto que é as visitas das escolas, que pela pandemia foi prejudicado, mas que há muitos anos as crianças vêm, conhecem a Casa do Poder Legislativo e apenas isso. Elas vêm aqui, elas têm esse contato, é feita uma explicação, mas nunca nós, enquanto vereadores, colocamos essas mesmas pessoas, a não ser por solicitação própria e pessoal, para subir aqui numa tribuna e para dialogar, para falar quais são as vontades da nossa sociedade, o que a parcela jovem, o que essas pessoas que são um grande público, inclusive no nosso município, têm de indicações, de recomendações, de vontades, assim, nesse mesmo sentido. Portanto, o projeto de lei da Câmara Jovem, ele cria basicamente uma estrutura assemelhada à nossa, mas que trará uma vivência legislativa simulada. O que isso significa? Eles não têm o nosso poder decisório, o nosso poder de dialogar, de fato, as leis que serão colocadas, mas eles serão escolhidos nos seus colégios e por nós, na organização de todo o projeto, para apresentarem leis ou redações ou algum documento, um teste de oralidade, de oratória, por determinadas situações, que os mostre competentes e já interessados a legislar de uma maneira jovem, de uma maneira simulada, como eu coloquei. Esse projeto, pensando também na aplicação e na situação que a gente vive hoje da pandemia do coronavírus, ele está na própria lei declarado que começará até o ano subsequente à promulgação dessa lei. O que isso significa? Se a lei for promulgada em 2021, até o próximo ano nós temos a oportunidade de estar regulamentando, de estar colocando em prática e de então, sim, começar e voltar à Câmara Jovem. Para fazer um destaque aos senhores, existem já dois requerimentos que eu puxei do sistema legislativo nosso, um do ano de 2014 e outro do ano de 2009,
de que queriam que reativasse, vereadores às épocas colocaram: senhor presidente, mesa da Câmara de Vereadores, vamos pôr a Câmara Jovem, que eles chamavam, de vereadores mirins de volta. Esses projetos não foram sendo retornados, então, como nós colocamos em uma lei, colocando a instituição de um projeto que anualmente vai acontecer, entendo o apoio dos senhores, que eu peço encarecidamente que leiam com muito carinho e muita atenção as disposições desse projeto. A partir, então, do ano que vem, nós teremos a oportunidade de estar fazendo isso acontecer. As demais especificidades estão todas no projeto de lei e também destaco que eu fui membro do Parlamento Jovem Brasileiro. Tive a oportunidade, em 2015, de participar como deputado federal jovem lá em Brasília de um projeto semelhante. As disposições e a essência do que nós estaremos realizando aqui em Marechal Cândido Rondon são dentro da essência do Parlamento Jovem Brasileiro. Eu usei o mesmo modelo de simulação e as mesmas ideias que são colocadas lá, além, a nível estadual, do projeto Geração Atitude, também realizado pela Assembleia do Estado. Nós, da Câmara de Vereadores, por meio de atos da mesa, estaremos colocando as demais normas, para que nós não tivéssemos uma lei engessada também e que não possibilitasse que, no decorrer dos anos, nós tivéssemos a oportunidade de melhorar aquilo que, na primeira legislatura dos vereadores jovens, pudesse ser visto como mais adequado para o mandato subsequente. É basicamente isso, colegas vereadores. Essa é a essência do projeto de lei. Eu tenho certeza que os senhores estarão lendo com muita atenção e também, depois de baixadas as comissões, com os devidos pareceres, estarão aqui no plenário e eu retorno a falar. Além disso, eu trouxe 4 requerimentos, 2 em assinatura conjunta, a demais excelências vereadores, que eu acredito ser importante destacar nesse momento, depois da leitura, as indicações. Se a gente tiver a oportunidade de ter as comunicações parlamentares, eu coloco depois, mas todos os senhores, eu acredito que o público, principalmente quem está nos assistindo, observaram nos últimos dias grandes mobilizações de entidades municipais, estaduais, regionais, acerca da situação dos pedágios. Nós, como políticos e como pessoas que estão diariamente conversando e lidando com a população, eu acredito que isso aqui seja uma unanimidade de todos os senhores. Não podemos aceitar e compactuar com o que está sendo colocado como uma vontade do Ministério da Infraestrutura, da bancada federal dos nossos deputados, para destacar uma vontade, uma suposição. Não há um documento formal que está dizendo que, de fato, será aquele modelo híbrido, que há uma outorga onerosa, que há um desconto no percentual da tarifa. Mas nós, como vereadores, precisamos nos mobilizar e nós precisamos levar que somos contrários e precisamos estar atentos ao que eles querem fazer na nossa região. Colocar mais 2 praças de pedágio, inclusive que a ideia é de que Toledo a Cascavel seja um valor acima de R$10, um valor absurdo. Você, para ir e voltar, vai gastar 50% de todo o combustível a mais em pedágio. Então, para a nossa população, para o escoamento da produção, para os agricultores e para tudo isso, eu acredito que não seja nem um pouco vantajoso. Peço encarecidamente que todos nós nos mobilizemos, como fizemos eu, Moacir e Eloir, com os nossos deputados, para levar adiante a vontade da população de que vejam a menor tarifa e o menor impacto no bolso das pessoas que utilizam essas rodovias, muitas vezes diariamente. Além desse requerimento, junto ao vereador Claudinho, nós apresentamos a proposta de um envio de ofício a Sooro, por completar seus 20 anos, em especial ao senhor William Silva, que é o diretor-presidente. Uma empresa de grande impacto, relevância no nosso município e que, agora, completando 2 décadas, merece as devidas homenagens desse Poder Legislativo por tudo que coloca, senhor presidente Ricardo, para o comércio, para a indústria do nosso município, e que, com certeza, a própria Simacar, como entidade que já vem fazendo um grande trabalho e é um destaque não só em Marechal, está observando e continua destacando, incentivando para Marechal. Por fim, solicitei à Secretaria Municipal de Saúde que me apresentasse um pouquinho de como foram feitas as vacinas nesse início da pandemia, nesse início da vacinação da pandemia. Nós precisamos estar atentos aos protocolos, porque existem diversos decretos estaduais, existe um plano estadual de imunização que coloca uma base que foi feita, inclusive no nosso município, de um plano municipal de vacinação, para que sigam
os grupos prioritários, os profissionais de saúde e a maneira que isso está sendo impactado, ao mesmo passo que solicitei o envio de ofício à secretária de Educação, ao prefeito, mas ao setor competente, sobre a volta às aulas. Também vemos, por exemplo, hoje a secretária Andréia, que é uma pessoa que eu particularmente estimo muito e que foi a minha professora alguns anos atrás, esteve concedendo uma entrevista ao meu amigo Piccolo no seu programa e ela disse que já estão planejando, fazendo conversas com os diretores e buscando o retorno no modelo que for mais adequado para as nossas crianças, para os nossos jovens nas escolas, nos CMEs municipais. Eu acredito que nós precisamos não só acompanhar, mas estar cientes de como vai ser a regulamentação, a formalização e o impacto no ensino municipal, até porque, pela estrutura dos nossos educandários, seguindo a recomendação do governo estadual que vincula o cumprimento de uma resolução sobre o coronavírus para distanciamento, para a utilização de álcool em gel e assim por diante, hoje eu acredito que nós não consigamos voltar com a lotação completa. Então, tudo isso precisa nos ser colocado para que também a população entenda o que acontecerá nas nossas escolas, nos nossos CMEs, no decorrer desse ano, que, felizmente, a gente acredita que esteja havendo uma melhora de toda a situação, de toda a pandemia. Senhores vereadores, é isso. Eu agradeço a atenção de todos, da nossa população, de todos os ouvintes aqui. Os senhores saibam que este vereador está atento à disposição dos senhores para que juntos façamos uma excelente legislatura, tenhamos um ótimo mandato e continuemos discutindo ótimas proposições como todas que foram apresentadas hoje. Muito obrigado a todos pela atenção.